Esse mês de janeiro você vai aprender comigo a editar e produzir cartões de visita, esses cartõezinhos que está super na moda. Para você fazer a edição, aqui abaixo dessa aula tem um botão para você acessar esse arquivo aqui dentro do Canva. Vai aparecer uma tela para você mostrando ali uma prévia do arquivo e embaixo vai ter ali para você editar, para você acessar o arquivo, você vai clicar e você vai abrir o Canva. Se você ainda não sabe usar o Canva, eu vou te mostrar aqui basicamente o que você vai fazer, é muito simples, tá? E é claro, também tem um curso que te ensina tudo sobre o Canva, tá bom? Então, você vai ter acesso a esse arquivo aqui. No arquivo, são um arquivo com 4 páginas, para você, na verdade, eu vou até reduzir aqui para 3 páginas, tá? Eu imprimi nesse tamanho menor. Eu vou te mostrar depois de impresso. Mas se você quiser maior, também não tem problema. Eu acho que esse tamanho tá ideal, não tá muito grande, mas tem um espaço suficiente para colocar as informações do cartãozinho. Tudo isso aqui é dentro do Canva gratuito, então você não precisa ter o Canva pago para poder editar esses arquivos. Então, você vai escolher aí um cartãozinho que você desejar. Tem de brigadeiro, tem de hambúrguer, tem de borboleta, de flor, que serve para várias finalidades. Tem de carro, cachorro, laço também serve. Tem um de maçã, tem um de... Esqueci como é o nome disso aqui, gente. Esqueci agora. Donuts. Então, de donuts, né? E tem também o de bolo. Então, esses aqui são os que estão disponíveis. Você viu que esse último aqui tá bem maior? Pois é, era desse tamanho que estavam os outros, mas eu achei melhor deixar ele menorzinho. Se você quiser, você pode aumentar dentro do Canva, você pode fazer isso, tá? É só você clicar, selecionar tudo e aumentar ou diminuir, vai ficar aí ao seu critério. Vamos aqui a esse aqui, o primeiro, o de brigadeiro. Então, se você precisar editar, é só você clicar em cima e escrever o que você quiser. Então, você vai colocar aqui o WhatsApp, então você vem aqui na ferramenta de texto e você escolhe aí, vai colocar um número de telefone. Então, você digita aí e pode mudar a cor aqui em cima, tá? Você também pode duplicar o texto que já tá aqui, clica em cima, vai em duplicar. E aí você digita aí o que você quiser, um arroba no Instagram, enfim, você vai personalizar do seu jeito, da sua forma. Não vou gastar muito tempo nessa parte de edição, porque eu acredito que você já sabe usar o Canva. Se você não sabe usar o Canva, fique atento, que em breve a gente vai ter aí uma oportunidade para você aprender. Mas aí você vai digitar o que você quiser, você vai mudar o que você quiser, aí dentro do Canva, tá? É só clicar assim, ó, diminuir, coloca aí da forma que você desejar. Editor, digamos que você vai fazer de brigadeiro. O que você vai fazer, Ana? Eu quero só o de brigadeiro. Você vai pegar esse aqui de brigadeiro que você escolheu, copia, seleciona tudo, copia, vai aqui em arquivo, criar um novo design, ou você pode adicionar uma nova página aqui, mas eu vou te ensinar dessa forma. Vem criar um novo design, escreve aí A4, vai ser o tamanho do papel que você vai imprimir, pode ser o A4 retrato mesmo. E cola. E aí você vai duplicar até preencher a folha. Então, numa folha desse tamanho, cabem 4. Dessa forma aqui. Ok? Você também poderia vir aqui no arquivo mesmo que eu compartilho com vocês e simplesmente, ó, adicionar uma página em branco e colar aí o design do brigadeiro, certo? Então, você pode fazer isso também. Não faz diferença. O que você vai fazer agora? Vai vir compartilhar e baixar. Baixe como PDF padrão. Ana, mas aqui tem PDF para impressão. Não há necessidade, não tem problema. Esse PDF para impressão, quando você vai fazer um arquivo grande, tipo um banner, um outdoor, algo que vai para uma gráfica, que precisa em alta resolução. Mas para quem imprime impressora comum, PDF padrão é o suficiente. Então, vem aqui, clique em baixar e você vai baixar esse arquivo. Como que você vai configurar para poder imprimir? Eu sempre uso um leitor de PDF no meu computador. Então, eu gosto de abrir pelo leitor do PDF
Porque para mim a configuração é melhor fazer aqui do que se eu fizer no navegador. No navegador seria assim, ó, deixa eu te mostrar. Deixa eu vir aqui em downloads. Ó, no navegador a gente vem aqui, coloca para imprimir, aparece essa telinha aqui, tá vendo? Que não tem muitas opções de configuração. Aí eu tenho que clicar em mais configurações, dá mais trabalho. Abrindo no leitor, já me poupa tudo isso, porque eu venho aqui, eu abro, tá aqui o arquivo, eu venho a impressora e vou fazer impressão. A configuração de impressão vai depender do modelo da sua impressora, eu não vou me ater a isso aqui, porque existem milhares de tipos de impressora, tá? Mas a recomendação, se você for imprimir no papel fotográfico, escolha a configuração de papel fotográfico. Se você for imprimir num papel, eu vou te mostrar aqui algumas opções de papel, se você for imprimir no papel fosco, eu também gosto, nesse caso, de usar a configuração de papel fotográfico. Por quê? Porque fica uma impressão muito mais bonita, mais vívida, tá bom? Então, você escolhe aí a configuração de impressão de acordo com o papel que você vai usar. E agora nós vamos para a prática, eu vou te mostrar ele já impresso e como que você vai fazer para produzir esses cartõezinhos aí. Vamos agora produzir os cartões. Eu imprimi em duas versões, eu vou te mostrar quais foram os papéis que eu usei. Para esse daqui, eu usei o papel Opaline 180 gramas. Ele é um papel, também conhecido como papel cartão. Ele é um papel liso, ó, não tem nenhuma textura nele. É como se fosse um papel sulfite, só que mais grosso, tá? Então esse aqui é o papel Opaline. Os dois eu imprimi na configuração de papel fotográfico. Eu vou te mostrar bem pertinho para você ver a diferença. E temos o papel fotográfico, que eu também usei de 180 gramas. Que é o papel fotográfico de uma face, só o papel comum fotográfico, tá? E aí agora eu vou te mostrar a diferença aqui, ficar bem pertinho para que você consiga ver a diferença entre o papel fosco, o papel comum e o papel fotográfico. Então, assim, a definição é totalmente diferente. Ó, aqui dá pra ver bem, tá vendo? Então, dá pra você usar nesse aqui? Dá pra você usar. Mas, se você quer algo com a qualidade bem melhor, mais vívida, use o papel fotográfico. Lembrando que o papel fotográfico é mais caro que o papel Opaline. Então, tudo isso você vai ter que levar em conta antes de fazer os cartõezinhos. Há necessidade de laminar? Não há necessidade de laminar esses cartõezinhos, até porque a gente vai dobrar. Então, se laminar, vai ficar mais difícil para poder dobrar e vai aumentar ainda mais o custo. Lembrando que esse tipo de produto é um produto que você faz em grande quantidade. Você não vai fazer 10 cartõezinhos, né? Então, se você pegar uma encomenda, a pessoa vai querer no mínimo 100, 50, 100. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, o material que você vai usar, para não ficar tão caro. Porque as pessoas pensam o seguinte, isso aqui eu vou deixar na rua, vou deixar nos carros, as pessoas vão jogar fora. Então, a pessoa não vai querer pagar caro por um produto que, segundo ela, a visão dela vai ser algo descartável. E vai ser mesmo, né? Porque muitas pessoas vão pegar esse papel e jogar fora. Então, antes de você escolher entre um fotográfico ou um papel mais comum, leve em consideração isso. Ana, eu posso fazer papel sulfite comum? Poder pode, mas aí vai ficar algo não profissional. Se for para você mesmo, não tem problema. Fica muito fininho, fica bem frágil, né? Mas para você vender eu não recomendo, tá bom? Então, não tem muito segredo aqui nessa parte, você só vai recortar. Mas uma dica que eu dou para você é a seguinte: primeiro você recorta ele da folha, e aí tem uns que tem mais detalhes do que os outros, né? Esse aqui até que não tem muito detalhe. Não tenta recortar pertinho assim da imagem, porque você vai passar uma vida para poder recortar. Então, nessa parte que tem um detalhezinho, nessa aqui da linha, tudo bem, tenta recortar aí mais perto. Mas a parte aqui do detalhe, você pode fazer uma margenzinha branca, que a gente chama de sangria. Então, você pode fazer, ó, fica mais fácil de recortar, mais rápido do que você recortar rente à imagem. Então, você pode deixar essa bordinha branca. E aqui na parte da linha, aí sim você não precisa deixar. Então, fica mais fácil para você recortar. O do brigadeiro até que é tranquilo, mas tem outros que são mais detalhados. Depois de cortado, o que você vai fazer? Não tem segredo também, mas eu vou te mostrar uma dica aqui. Deixa eu só pegar aqui o meu estilete. Eu vou pegar o estilete e vou pegar uma régua.
Pode ser uma régua de plástico? Pode. Só que com o tempo ela vai desgastar e aí vai acabar ficando torto. Eu prefiro usar uma régua de metal. E às vezes essas réguinhas você não precisa comprar, você ganha aí de brinde. Essa aqui mesmo é de brinde, ó. Amo quando me dão régua de brinde. E aí você vai usar esse lado de cada estilete. Não é o lado que corta, é o lado que não corta, que não tem a lâmina afiada, né? Aí você vai colocar aqui e vai passar. A mesma coisa você vai fazer do lado de cá. Certo? Agora você vai dobrar ao meio o seu cartão. Você pode passar uma régua. Você pode passar também, se você tiver aí, uma espátula como essa daqui. Então você passa a espátula para poder ficar vincado direitinho. E como eu passei o estilete, ó, fica fácil de dobrar. Então assim que vai ficar, ó, não dobrou ao meio certinho. Deixa eu dobrar ao meio certinho aqui, para ele dobrar bonitinho. Assim. Pronto, ó. Assim fica o meu brigadeiro. Se eu fizer ele com papel fotográfico, eu vou te mostrar. O papel fotográfico ele tem uma camada que dá esse brilho ao papel. Essa camada, quando você vinca, às vezes ela solta, então fica com acabamento, não fica tão bom. Égua. E eu digo pra você fazer assim, imprime tudo, recorta tudo, vinca tudo, dobra tudo. Não sei se eu vou conseguir mostrar para você aqui, mas o papel fotográfico ele solta um pouquinho dessa cera que tem ali. Inclusive solta dentro da impressora também. Né? Então, por isso, se você for fazer, tenha cuidado para não passar o estilete muito forte, porque vai acabar estragando a sua impressão. Então, fica assim, ó. Se for com papel fotográfico, se for com papel fosco, a diferença é grande, né? Ó, aqui dá para ver bem. E aí você vai escolher qual dos dois que você vai usar. E agora eu vou te explicar, vou te falar sobre como que você vai oferecer e também precificar esses cartõezinhos aqui. O que eu te indico para vender esses cartões? Olha, olhando aqui dá para ver melhor a diferença entre o papel fosco e o papel fotográfico, né? Mas você vai escolher qual dos dois você vai produzir, tá? Qual é a minha estratégia para poder vender esse tipo de produto? Essa estratégia eu uso já há um bom tempo e surte um ótimo efeito. Qual que é? As pessoas, quando a gente fala, eu vendo um cartãozinho assim assado, as pessoas às vezes não se animam muito de comprar. Então, o que eu faço? Eu produzo e dou de presente. Então, isso funciona muito. Então, quando eu quero fazer uma parceria, vender uma coisa para uma pessoa, eu já mostro para ela como que é o produto. Então, você vai pegar e você vai imprimir uma folha. Então, você conhece uma doceira? Você conhece um pet shop? Você conhece uma manicure, uma cabeleireira? Enfim, você vai imprimir com os dados dela, entra lá no Instagram, pega ali o endereço, o número do telefone e faz a arte. Você vai gastar só uma folha de papel. Esse vai ser o seu investimento. Então, você vai imprimir, você vai cortar, você vai embalar bonitinho. E você vai chegar para essa pessoa, Ana, morro de vergonha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A gente foi criado dentro de uma sociedade que o vendedor é um pecador, mas todo mundo é pecador, né? E aí a gente tem muito esse conceito de que vendedor rouba, engana. Então a gente para poder vender, a gente precisa tirar essa crença da gente. Então, não, o vendedor ele não está cometendo um crime. Ele simplesmente está oferecendo o serviço dele e em troca do serviço dele ele vai receber dinheiro. Então, não tem nada de errado disso. Então, você às vezes já conhece a pessoa. Você vai chegar, vai entregar para ela, olha, eu fiz aqui uns cartõezinhos para você ver. Fiz até com a sua arte. Você vende brincadeira. Como que funciona? Você vai colocar no carro, né, nas portas. E isso tá em alta, super em alta. As pessoas chamam atenção. Por exemplo, se eu vejo um brigadeiro desse no carro e eu abro, ai meu Deus, na hora eu vou querer comprar um brigadeiro. Então você precisa mostrar para a pessoa que vai comprar qual que é a vantagem disso, porque as pessoas são muito visuais. Então simplesmente falar, eu vendo brigadeiro, não é a mesma coisa que você ver um brigadeiro e sentir vontade de ter aquilo.
Então você vai mostrar o benefício de ter esses cartões, faz aí 4 unidades, você vai gastar pouquíssimo, mostra para a pessoa, dá para ela de presente. E aí, se você tem vergonha de falar preço, porque eu me incluo nisso, né? Eu tenho vergonha de falar o preço do meu trabalho. Então você já deixa dentro, faz até um outro cartãozinho, né? Faz um cartãozinho explicando, olha, se você comprar 50 unidades, 100 unidades, 200 unidades, prazo de entrega, tudo bonitinho, o seu número. Porque aí você, se você não quiser falar, a pessoa vai ler, vai ver e vai encomendar com você. E por quanto que você vai cobrar? Por quanto você vai vender um cartãozinho como esse? Como você faz a precificação de um produto como esse? Eu ensino dentro dos meus cursos a fazer uma precificação mais elaborada, a gente usa uma planilha, a gente calcula mão de obra, lucro, tudo isso. Mas aqui dentro dessa aula a gente vai simplificar, tá bom? Então você vai simplesmente calcular quanto que sai uma folha. Então você pega aí um pacote de papel que você pagou o valor X. Então, digamos que eu paguei R$ 20 aqui num pacote de papel fotográfico com 50 unidades. Então, vai sair por quanto cada unidade do meu papel? Então, eu vou lá fazer essa conta. Vou pegar lá os R$ 20 e vou dividir pelos 50 unidades de folha e vou chegar ao valor X, que é o valor do meu papel. Mas não é só papel, tem também a impressão. Como que eu vou calcular a impressão? Se você paga alguém para poder imprimir, ela tem um preço lá, é R$ 5 a folha. Então você vai calcular e colocar esse custo. Se você usa uma impressora, aí vem a grande questão, Ana, eu não sei calcular quanto que eu gasto de impressão. Então, basicamente, você vai pegar quanto que você gasta para poder recarregar a sua impressora, seja ela tanque de tinta ou cartucho, quanto você paga para poder estar com o tanque cheio. Pago X, ok. Aí você vai lá no fabricante da sua impressora e vai ver qual que é a quantidade de impressão que faz com aquele kit cheio. Então, todas as impressoras têm essa informação. Então, eu estou com a impressora Epson 3250, que é o caso da minha aqui. Eles falam assim, que um tanque cheio dá para imprimir 5.000 folhas. É claro que, quando eles falam isso, é folha sem impressão fotográfica. Impressão fotográfica gasta mais tinta. Então, eu não vou considerar essa quantidade de 5.000. Eu vou colocar 1.000. Então, eu gasto aqui R$ 70 em cada, R$ 60 em cada, são 4, então vai dar 240, e aí eu vou dividir por 1.000. E aí eu vou chegar nesse valor que sai a minha impressão de uma folha. Vou somar ao custo do papel, e aí eu tenho um custo de material. Mas não só de custo de material é baseado no preço. Afinal de contas, se eu só calcular o custo, eu não vou estar vendendo, vou estar dando para a pessoa, né? Então, em cima desse valor que você vai chegar aí com sua conta, você vai calcular quanto que você gostaria de fazer vendendo esses cartões. Ana, eu quero vender R$ 1.000 de cartão. Ok. Então, se você tem aí R$ 1.000, é o seu objetivo, você vai dividir esse R$ 1.000 pela quantidade de cartões que você acredita que você consegue fazer. Ana, eu consigo fazer 1.000 cartões, certo? Certo, 1.000 cartões consigo fazer. Então, eu vou chegar aos R$ 1.000 dividido pelos 1.000 cartões. Então, eu vou chegar aí a R$ 1 o meu custo. Então, você precisa calcular, você precisa ter essa meta de quanto que você quer fazer para você ter o valor aí da sua mão de obra. A precificação, como eu disse aqui, a gente está fazendo de uma forma bem simples. Dentro dos meus cursos eu ensino mais detalhado, tudo bonitinho. Mas você faz esse cálculo, vai somar, então, a sua mão de obra, o seu custo, vai somar e vai chegar ao preço unitário. Claro que, se a pessoa quiser encomendar 50, você vai cobrar um valor. Se a pessoa quiser comprar 100, aí você pode dar um pequeno desconto. Se a pessoa quiser encomendar 200, aí você dá um outro desconto. Então, precisa ter essa margem também para você dar desconto sem comprometer o seu objetivo final e principalmente seu custo para você não pagar para trabalhar, tá bom? Então, dessa forma que você vai fazer, você vai vender muitos cartõezinhos aí. É um produto que está em alta agora, mas eu acredito que vai durar muito tempo, porque é muito prático. Ele mostra o produto, faz a pessoa ter vontade de comprar. Então, aproveite, nade aí, surfe nessa onda que está em alta, mas você pode produzir durante todo o ano. E no próximo mês de fevereiro, nós teremos uma outra aula, tenho certeza que vocês vão amar. Então, continue dentro do grupo, porque todos os meses a gente envia o link dentro do grupo. Essa aula aqui vai ficar disponível até a próxima entrar no ar. Então, se você não conseguiu assistir, ou se você quiser assistir novamente, você pode novamente entrar no link
e assistir a aula, tá bom? E vão lá no post no Instagram, falando sobre essa aula, e deixe seu feedback. Me conta o que você achou, se você vai fazer, se você vai vender, se você já pegou encomenda. Eu amo receber os comentários, os feedbacks de vocês, tá? E continue no grupo também, porque teremos novidades incríveis agora no mês de fevereiro, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, até a próxima. Tchau, tchau.